sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez reunido em um nome do Senhor Jesus, com alegria no coração, de termos essa oportunidade de estarmos na presença do Senhor, para nessa noite vermos mais um pouquinho da excelência de que é a sua palavra. Glória seja dada ao Senhor. Aleluias. Aqui quem vos fala, irmão Emiliano, diretamente de Fortaleza, Ceará, Brasil. Quero desde já deixar a paz do Senhor, a boa noite para os nossos amigos e irmãos de Portugal, nossos amigos lá da África, da Angola, nossos amigos aqui, pertinho aqui dos Estados Unidos, né? Nossos amigos aqui do Brasil, ali no estado do Pará, citar aqui como exemplo o pastor Zaniel Fontes, uma pessoa de Deus, uma amizade que já levamos já há certo tempo, 3 anos mais ou menos, ao pastor Sérgio Santana, lá da Bahia, aos irmãos lá do Paraná, de Santa Catarina, aqui de Fortaleza também, muita gente acompanhando a gente aqui nas lives, né? Tudo isso é motivo de agradecer ao Senhor, de buscar engrandecer a sua pessoa. A glória não é para minha pessoa. Procuramos só ser um canal de bênção para as pessoas. Sermos veículo da palavra do Senhor. Essa é a nossa intenção desde o princípio, quando Deus me fez essa chamada. Queria deixar um pouquinho aqui sobre quem sou eu. Eu sou um servo do Senhor, tenho 59 anos de idade, moro aqui em Fortaleza, Brasil. Tenho uma deficiência física no braço e na perna direita. Falo aqui só para vocês me conhecerem mais um pouquinho. Antes eu tinha mais uma facilidade de andar. E durante a trajetória da minha vida, quando o Senhor me chamou e me aceitou, me resgatou da onde
eu estava das trevas e me pôs na sua luz. Eu evangelizava aqui no bairro, em outros bairros. Era homem de que era convidado à pregação nas igrejas. Cheguei aqui a ajudar alguns ministérios aqui por aqui, na Redondeza. Trabalhei bastante tempo. E gostava muito de evangelizar as pessoas, conversando com elas, falando do amor de Deus, falando do juízo e falando da justiça também. Porque não adianta você pregar só o amor, não adianta você só pregar só também o juízo, para que se meta medo das pessoas. Não. As pessoas têm que vir para Jesus por constrangimento, por sentir aquela vontade de vir para Cristo, pelo que Ele fez e pelo que Ele faz até hoje em dia na vida de cada um de nós. Amém? Então eu aqui abri esse leque para começar a pregação de hoje. Eu espero que essa mensagem seja bem interpretada pela minha pessoa. Peço ajuda desde já ao Espírito do Altíssimo, ao Espírito de Jesus Cristo, que Ele venha operar na minha vida, para que eu possa passar para você, meu amigo, para que eu possa passar para você, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Algo da parte de Deus que possa trazer transformação para nossas vidas. A palavra de Deus, amados, ela é uma fonte inesgotável de informações. O texto que eu vou ler hoje, e que vou fazer uma hermenêutica, uma interpretação, amanhã mesmo, se eu pegar esse mesmo texto, Deus vai me dar outra interpretação. Como Deus também dá interpretações dessa mesma passagem para outras pessoas. E louvado, engrandecido seja o Senhor. Por isso. Porque isso não vem de nós. Isso vem do Espírito Santo. Não adianta termos só conhecimento se não tivermos graça. Devemos crescer na graça e no conhecimento ao mesmo tempo. Um depende do outro. Amém? Então, eu peço a você, hoje à noite, você que está aí acompanhando, que abra a Bíblia em Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Eu vou ler 13 versículos aqui. Pronto, você já abriu aí? Pronto, olha. Mateus, capítulo 25, do versículo 1, né? Sermão profético continua. A parábola das 10 virgens. Olha só. Esse texto aqui, ele é muito conhecido no meio religioso. E acredito até também que não no meio religioso, né? Acho que muita gente já ouviu falar dessa parábola, dessa narração a qual foi feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E a epígrafe já vai dizendo aqui, o sermão profético continua, ou seja, Jesus estava ali fazendo um sermão longo, onde ele fala sobre vários assuntos. E dentre vários assuntos que ele fala, nós hoje estamos aqui na parábola das 10 virgens.
Amém? E você observa aqui que no primeiro versículo, eu vou começar a ler agora, começa dessa forma. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saiu então todas elas ao encontro de quem? Do esposo. Então todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-me do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vocês. Não vamos dar. Ide antes aos que vendem e comprai para vocês. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor disse: eu, em verdade, não vos conheço. Vigiai e orai, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Esse é o texto que acabei de ler, referente a uma narrativa, a uma narração que o nosso Senhor Jesus Cristo fazia diante do sermão que ele estava aplicando ali no Monte das Oliveiras. Então, o que ocorre? Como que começa aqui o texto? Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Ou seja, Jesus já estava ali falando sobre o seu reino. Ao passo de que ele estava comparando o seu reino a várias coisas do mundo para que as pessoas entendessem o reino dele. E aqui ele está dizendo: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Então, ele assemelha uma parte do seu reino a estas 10 virgens que estão se preparando para se casar. Olha só que interessante, né? Para alguns teólogos, eles afirmam que a mensagem básica e principal é que Jesus contou essa história, essa parábola, para chamar a atenção das nações, do povo, da sua igreja, para o dia da sua vinda. Que toda a sua igreja, todo o seu povo, apesar que nesse tempo aqui, ainda a igreja do Senhor não havia começado. Verdade?
Aqui, ele ainda não tinha fundado a sua igreja, de forma alguma. Mas os teólogos falam desta forma. Tudo bem, é plausível nós aceitarmos. É correto nós aceitarmos que o objetivo dessa mensagem é chamar a atenção para que sejamos prudentes para a vinda do Senhor, é lógico. Mas espiritualizando essas coisas aqui, todo esse texto, tirando a teologia e trazendo para o âmbito espiritual, a primeira coisa que nós encontramos aqui, como eu falei, ele está assemelhando uma parte do seu reino, essas 10 virgens, como ele se assemelha o seu reino às parábolas dos 10 talentos, né? A parábola dos 2 servos, e aí assim vai, entende? Mas aqui hoje nós estamos aqui estudando essa parte, entende? Para alguns teólogos messiânicos, para judeus messiânicos, eles afirmam que essa virgem aqui, na verdade, não é a esposa, são damas de companhia. Quando a mulher vai casar, ela tem as damas de companhia, né? Então eles afirmam aqui que são damas de companhia. Mas o texto aqui, para nós, fala explicitamente que, vou ler de novo, ó, então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro de quem? Do esposo. Na tua Bíblia está escrito assim? Entende? Mas por que é que o pregador, teólogo, judeu, messiânico, fala que aqui são damas, não é uma noiva, não é a esposa? Porque aqui essa passagem mostra que há um homem casando com quem? Pretendendo casar com 10 mulheres. E nós não vemos em passagem nenhuma Deus apoiando a poligamia. Entende? É por isso. Mas precisamos entender que aqui também Jesus ele não está apoiando a poligamia, não. Ele está contando essa história para fazer uma comparação com o seu povo. Que o seu povo escolhido, que as nações, que a sua igreja, vamos dizer assim, estejam preparadas. Porque aqui as 10 virgens simboliza todo o povo que recebeu o evangelho. Entende? Você observa aqui também que eram 10. 10 do quê? Virgens, irmão. A virgindade, ela tem simbolismo de quê? De quê? De pureza. Você está me entendendo? Porém, era 10. Todas virgens. Porém, 5 eram o quê? Loucas. Eram alienadas. Estavam desapercebidas. Estavam desconectadas. Elas sabiam que a qualquer momento o noivo viria. Mas, de certo modo, estavam também desapercebidas. Enquanto as outras estavam vigilantes. Mostra aqui também que as 10 virgens, todas cochilaram e todas adormeceram. Foi preciso o arauto gritar, olha aí, vem um noivo aí, para poder ter o despertamento, irmãos. O que é que essa mensagem quer dizer, então?
que pelo fato de ter as prudentes e vigilantes, elas dormiram também. Nós podemos ser essas noivas vigilantes, mas em algum momento em nossas vidas, nós vamos adormecer, nós vamos cochilar e ficar desprecavido da vinda do Senhor. É preciso estar vigilante. E mesmo que a gente venha adormecer, o que importa é esta questão toda aqui do azeite, que é simbolizado pelo Espírito Santo. Você vê que as prudentes tinham azeite. As loucas tinham azeite, mas estava acabando. Olha a diferença. Umas tinham suficiente para levar até a vinda do noivo e as outras já estavam ficando sem o azeite. No caso, o Espírito Santo, a presença de Deus na sua vida. E como podemos entender o que quer dizer ser prudente e ser louca? Prudente, irmão, é alguém que é vigilante, é alguém que é sensato, é alguém que não dá um passo além daquilo que pode ser dado, que tudo que vai fazer tem que ser orientado pelo Espírito de Deus. Gente, um crente prudente, uma igreja prudente, ela não se contamina com as coisas do mundo e também não se contamina com coisas que hoje em dia estão sendo introduzidas no meio da igreja. Muita coisa que não advém de Deus. Muita coisa que a igreja está fazendo que é de desacordo com a vontade de Deus. O mundanismo entrando. As pessoas não mais se conformando com o simples evangelho, com a sã doutrina, buscando outras coisas a mais. Até pessoas que entendem que a salvação não é um mérito através das obras, que é um mérito que vem de Jesus, dado gratuitamente a nós, mas mesmo assim elas querem colocar algo a mais para se salvar. A palavra de Deus, através da boca do apóstolo Paulo, diz assim: não entristeçais o Espírito Santo. Por quê? Porque tudo que está escrito aqui já é suficiente para você entender o plano de Deus, a salvação de Deus, irmãos. Não precisa acrescentar nada mais. Não precisa também retirar nada mais. Não, de forma alguma, não precisa. É só o que está aqui. Eu não tenho que inventar. Que nem um pastor aí, que eu achei engraçado, a obreira dele falou não sei o que, ele lá em público, lá em cima do disse, não inventa não, obreiro. Não inventa não, obreiro. Não inventa não, homem de Deus. Não inventa não, mulher de Deus. Não traz mais fardo para cima da tua vida, não. Fica com o fardo e com o jugo que Cristo colocou. A salvação não é através de nada do que eu possa fazer. Eu não posso acrescentar nada. A partir do momento que eu me desvirtuo, que eu me afasto da sã doutrina, a minha lamparina começa a se esvaziar do azeite. Aqui está as loucas.
As loucas hoje em dia não se conformam mais com o maravilhoso evangelho entregue por o Senhor Jesus a 4 pessoas que escreveram. Sem falar das cartas de Paulo. Sem falar da revelação que Deus deu a João evangelista. Mas as pessoas querem mais, as pessoas querem inventar, as pessoas querem colocar coisas dentro da igreja do Senhor e estão adulterando. E com isso, esse azeite ele está sendo retirado das loucas, enquanto as prudentes têm se preservado, têm sido sóbrias, não têm dado ouvido a qualquer falácia, a qualquer voz por aí, que é só o que tem, pregação de todo tipo, mensagem de todo tipo, mas escrito está que se descer até um anjo do céu entregando outra coisa, outro evangelho que não seja esse, isso é anátema, é maldito, não vem de Deus. Mas muitas igrejas, no sentido amplo de muitas pessoas, estão enveredando por esse caminho de loucas. E não estão percebendo que gradativamente estão perdendo esse azeite, que é a presença do Eterno. Lá, subque labasteria, alabasteria. Com o Espírito, o Espírito de Deus tem se afastado. Que essas pessoas estão perdendo desse azeite. Que há igrejas que estão perdendo essa presença do Altíssimo nas suas vidas. E não percebem que o noivo está à porta. Por outro lado, as prudentes têm se preservado sadias, sóbrias, constantes, buscando sempre fazer a perfeita, a agradável e boa vontade de Deus. Enquanto as loucas têm se enveredado para caminhos escusos, obscuros, caminhos incertos, trazendo a comercialização das coisas de Deus para dentro da igreja, trazendo doutrinas de nicolaítas, trazendo doutrinas de Jezabel, e não percebem, ou não querem perceber, ou porque também estão rejeitando a sã doutrina. Porém, elas estão aí sabendo que Jesus vai voltar. Mas, por outro lado, elas não têm se esforçado para preservar esse azeite dentro de si. Você vê aqui, vou ler aqui no versículo 5 de novo. E tardando o esposo, tosquenejaram, ou seja, cochilaram. E o que? Adormeceram, irmãos. A paz do Senhor, meu amado irmão Neto Nascimento. Um beijão no seu coração, um abraço fraterno na sua vida, tá bom, querido? Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo.
Em quantos lugares, meus queridos, em quantos lugares, igreja do Senhor, estão se apregoando que está sendo pregado a vinda de Cristo. É raro você ver isso hoje em dia dentro das igrejas. É raríssimo. Nós vemos mensagens de autossuficiência, de autoajuda. Você vai conquistar, você vai ter, você vai ser, você vai passar por cima, você vai sair dessa luta, e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Enquanto a mensagem tem que ser essa: arrependei-vos, convertei-vos, o noivo vem aí. O noivo vem aí. E quando estas 10 virgens ouviram este chamando, se levantaram. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem e comprai para vocês dele. Veja só. As 10 virgens foram alertadas da vinda do esposo. Mas as 5 prudentes sabiam que tinham azeite suficiente dentro de suas lamparinas. Mas as loucas não. Elas passaram a perceber que estava escasso aquilo ali. Elas abriram os olhos. E agora queriam ter desesperadamente aquilo que foi concedido a elas há bastante tempo. Mas agora não havia mais tempo para se encher com azeite. Agora que não havia mais tempo, porque o noivo estava aí, chegando. O noivo, melhor falando, havia chegado. E agora as loucas disseram: me dá um pouquinho. Como se a gente pudesse, de uma certa forma, dar a presença de Deus para alguém. Podemos fazer isso. Eu não posso transferir unção do Espírito, presença do Espírito, para alguém. Você está me entendendo? Eu não posso. Eu não posso, sendo eu louca, pedir a alguém que tem presença de Deus, que a presença dele seja repartida para mim. Ou eu tenho, eu persevero, me esforço para continuar tendo, e o tempo ainda é apropriado para você buscar. Eu não tenho, eu não posso buscar em ninguém. Tá entendendo? Então as loucas, elas chegam e dizem: nos dá um pouco aí, reparte com a gente. Então o que é que as prudentes diz? Não, que seja o caso, que falte para nós também e para vocês. Irmão, não é nada fácil perseverar e ficar constante na presença de Deus, irmão. Não é fácil. Tem gente que diz que é, mas será que é mesmo a presença de Deus que está na sua vida? Eu estou falando da presença do Espírito do Altíssimo na sua vida.
mesmo com todos os nossos erros, mesmo sendo pessoas corruptas, restauradas sim, purificadas sim pelo sangue do Senhor Jesus. Mas temos que nos esforçar, temos que ser prudente e guardar a presença do Espírito Santo. A coisa que mais o rei Davi temeu foi a falta da presença de Deus na vida dele. Ele diz, pode acontecer qualquer coisa comigo, mas não retira o teu espírito de mim não. Tem misericórdia. E o homem sem o Espírito de Deus e a mulher sem o Espírito de Deus é como esta lamparina aqui sem azeite. E nós temos sim que perseverar e ser prudente até a vinda do nosso Senhor, tendo comunhão com o seu Espírito em nossa vida, deixando Ele direcionar nossas vidas, deixando Ele chamar a atenção de nós quando nós erramos, buscando perdão, pedindo misericórdia, nos santificando, irmãos. Nos santificando até, sim, dentro desse sistema religioso que foi implantado dentro da igreja do Senhor. Isso é um erro. E as loucas aqui diz, desesperado nos dá. Olha só que frase que, ao meu ver, em particular, eu acho irônica da parte das prudentes. Eu vejo como uma ironia. Porque ela diz assim, mas as prudentes responderam dizendo, não seja o caso que nos falte a nós e a vocês. Antes, vão ao que vendem e compram para vocês. Olha só. Por que essas prudentes falaram dessa forma para as loucas? O azeite em si aqui podia ser comprado, né? Mas se nós contextualizarmos em relação à presença do Espírito Santo na nossa vida, nós não podemos comprar o Espírito Santo. Nós podemos pagar dinheiro para ter o Espírito Santo. Então, por que elas falam assim? Porque hoje, ou melhor, há bastante tempo, há uns anos aí para cá, estão vendendo um azeite falso. Estão vendendo uma falsa presença do Espírito de Deus, que não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Por isso, as prudentes dizem, vai comprar onde tem. Porque o que eu tenho, eu não posso compartilhar com você. Não tem como eu compartilhar. Não era egoísmo, mas a importância que as prudentes davam ao azeite. Ela sabia que se o azeite acabasse, elas iam ficar no escuro e elas não iam poder ver a vinda do esposo. Mas se no começo dessa mensagem já fala que 5 era prudente, já diz tudo. Se elas são prudentes, é porque elas são precavidas. Elas se precaveram. Elas não deixaram extinguir nela a presença do Espírito Santo, que nos convence da justiça, do juízo, do pecado. Mas hoje em dia, tem gente que está aí, como essas loucas, achando que está cheia da presença do Espírito de Deus, mas não estão, infelizmente, irmãos. E quando acordarem do sono,
Eu espero que não seja tarde. Mas diante da palavra, infelizmente vai ser tarde. Porque a própria palavra mostra que elas saíram para comprar do azeite, para encher nas suas lamparinas. Um azeite falso, um espírito que não é santo. Não é o Espírito de Deus, não é o Espírito de Jesus, mas um Espírito que hoje opera através de doutrinas de legalização disso, daquilo, coisas que Jesus já colocou de lado. Um evangelho hoje que é apregoado, onde tudo se pode fazer, que você pode continuar do jeito que tá tudo bem, porque a graça supera o pecado. Vai nessa para tu ver. Fica nessa daí para tu ver. Fica constante nesse erro para tu ver. Se um dia você não vai se encontrar nessa posição, infelizmente, de não ter a presença do Espírito Santo e você não poder participar das bodas com Cristo. Porque aqui o texto termina dizendo assim: depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta. Ele diz assim: eu não vos conheço, irmãos. Olha aí, que triste. Do versículo 12 eu vou pular de novo para o primeiro, olha só. O reino do céu era semelhante a quê? 10 virgens. Você vê aí a contradição? Todas eram puras. Todas elas estavam se purificando. Mas no meio delas, a metade eram loucas, eram alienadas, estavam separadas de Deus. Estavam afastadas e achavam que estavam na presença de Deus sem estar. Porque não procuraram se encher do azeite verdadeiro. Mas foram buscar doutrinas que não é uma doutrina de Deus. Que receberam fábulas contadas por muitos. Que pelo fato de muitas serem avarentas, gostarem desta vida aqui, de ser aqui. O problema é isso. É que muita gente não quer ir morar com Deus. Ela quer permanecer aqui. E achar que vai ficar tudo bem e não vai. Tem gente que quer viver um evangelho lightzinho, facinho. Sem mudança. Sem transformação. Eu não preciso fazer nada, porque Jesus já fez tudo por mim. Ele fez sim. Ele fez o mais importante e o mais impossível que você e nem eu e nem ninguém podia fazer, que era se salvar a si próprio. A salvação está nele. Mas ele também fala que pegue a sua cruz, negue a si mesmo e siga. E assim, para ter desse genuíno azeite que vai perdurar até a vinda do Cristo, é preciso renúncia, é preciso separação. Eu não digo de separação só do mundo. Bebia, não bebo mais, fumar, não fumo mais, adulterar, não adulterar mais. Sim, isso é coisa que você tem que deixar, meu amigo, imediatamente. É você também não querer se contaminar com essas doutrinas de hoje, maldita, anátema.
cheia de fermento, que tem iludido a muitos, achando que estão cheios do Espírito Santo. E não estão, infelizmente. Mas um conselho eu dou a cada um de vocês que serve para mim. Para que a gente não escute isso aqui que Jesus diz, ó. Quando as loucas chegam, assim, abre a porta, Senhor, ele diz assim, em verdade vos digo que não vos conheço. E eles não entraram não, irmão. De 10, 5, que estavam realmente com o azeite que permanece, que estavam com o Espírito Santo mesmo, enquanto as outras não. E o pior é que quando as prudentes dizem, vai comprar onde tem, eles voltam ao mesmo lugar onde eles começaram a errar. Você já percebeu isso? Quando as prudentes dizem para a louca, vai e compra daqueles que estão vendendo. Eles voltam ao lugar do crime. Vê só. Aí a porta já estava fechada e Jesus disse assim, olha, não conheço vocês. E na vinda do Senhor vai ser assim. Queira você aceitar ou não. Jesus vai separar o joio do trigo, a ovelha dos bodes. Já está acontecendo, irmão, essa separação, de uma certa forma. E alguns interpretam como a classe de pessoas que saíram de dentro das instituições religiosas. A classe de pessoas que deixaram de se congregar. Aí são chamados agora de desigrejados, amaldiçoados. Né? Não pode ser assim, irmãos. Tu és juiz dessas pessoas? A gente vê tanta coisa errada aí, tanto falso profeta, escarnecendo, zombando das coisas de Deus. Jesus disse que é necessário o escândalo, mas cuidado para onde é que vem o escândalo, viu? Fica difícil. Então, essas loucas, elas voltaram ao lugar do seu erro. Jesus recusou. Não, vocês não vão entrar. O noivo disse assim, não vou deixar vocês entrar, porque eu não conheço vocês. Por quê, irmão? Porque o Senhor falou, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Quem não é ovelha de Jesus, ela escuta toda a voz. Ela escuta o falso profeta que está aí te prometendo cura, campanha de voto para isso, campanha de voto para aquilo, que você tem que fazer aquilo, que você tem que pagar tributo naquilo, nisso, naquilo, que você tem que fazer trezena gospel, novena gospel. Sabe o que é novena? Trezena é lá, nossos amigos lá, católicos, faz novena, 9 dias de oração. Eu participei muito quando era criança, porque minha mãe era católica, ela me levava. Sabe? Eu sei muito bem. Então não existe uma novena, uma diferença entre novena e uma campanha. Existe. Só muda o nome. Não aqui querendo dizer, desclassificar aquele que tem fé em fazer voto, em fazer campanha. Pode fazer aí. Não tem problema, irmãos. Não sou eu que vou julgar. Eu, em particular,
Não gosto disso. Vejo que não preciso disso. Fazer 7 dias disso, 20 dias disso, subir montanha, descer montanha. É a mesma coisa do cara que pega uma cruz, bota aqui nas costas e sai levando a pé pela BR-116 aqui. É a mesma coisa para mim, a mesma coisita. Você subir um monte porque você acha que lá Jesus vai falar melhor que você. Poxa. E às vezes, você se acha cheio do Espírito Santo. E não está. Irmãos, irmãs, igreja, eu prego isso aqui por temor a Deus, irmãos. Não é para escrachar ninguém, não é para desprezar ninguém, não é para desprezar a fé de ninguém. Faça conforme a sua fé. Aí é com você e Deus. A minha fé não está nisso. Então as loucas, elas sofrem a decepção. Por quê? Jesus diz assim, ó. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Está aqui a mensagem principal da parábola das 10 virgens. Vigia, porque tu não sabe a hora que o Senhor vai vir. Observa. Quem está te administrando, quem está operando coisa na tua vida, se é realmente o Espírito de Deus. Vigia, não seja louca a dar ouvido a essas fábulas, essas doutrinas aí, diversas doutrinas, irmãos. É mais doutrina do que gente para adotar ela. Essa é a verdade, viu? Infelizmente. E se for levar ao pé da letra, aqui, você vê que é 10. 10 é o simbolismo do inteiro daqui dessa mensagem. 5 fica, 5 vai. Olha só o tanto de gente que está no engano, no erro. Já parou para pensar? Amém? Que Deus possa derramar graça sobre nossas vidas e trazer discernimento, que Ele venha falar com você, cada um que assistiu aí, que vai ainda assistir. Analise a palavra e analise o que esse pregador falou aqui. Não tem problema. Peço a você que compartilhe, porque agora o Facebook está tirando as lives da gente durante 30 dias, só passa um mês. Não sei porquê. É uma nova regra aí, né? Da Meta. E essa mensagem só fica aqui até um mês. Aí você compartilhando, né? Para outras pessoas, ela vai alcançar mais gente. Se você gostou da mensagem, você compartilha. Se você não gostou, você não precisa compartilhar, não. Não tem problema. Se você ver que veio da parte de Deus, compartilha. Dá um ok, né? Um like assim, né? Tá bom? Fica na graça da paz. Hoje é sexta-feira, né? Que o Senhor opere maravilha no meio de vocês. Abençoe cada um de vocês. Em o nome de Jesus Cristo. Tá bom? Tenha um bom final de semana. Em Cristo Jesus. Beijo e um abraço aqui do nosso irmão em Cristo, Emiliano Costa. Tchau. Um beijo.